Subindo agora aqui, de lá fazer nossa reunião. Nossa greve vai sair, nós somos poucos, mas nós vamos lutar uns pelos outros. Vamos lá eu mostro pra vocês nosso pessoal da greve de hoje. Olá, gente, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje eu vim falar sobre a nossa greve, licenciadores. A gente fez a nossa greve hoje, 1º de setembro, como em todo o Brasil a gente parou. Por que a gente está aderindo a essa greve? Por causa que a gente está tendo bastante dificuldade. A gente também soube que no manual do ACS e do ACM lá diz que que nós, licenciadores, a gente tem que voltar numa casa 4 vezes. Depois dessas 4 vezes a gente não precisa mais voltar. E isso está gerando muita polêmica entre nós, licenciadores, porque a gente vai várias vezes na casa das pessoas para tentar encontrar elas. Às vezes as pessoas estão trabalhando, não, às vezes muitas não querem nos receber. Estão dentro da casa, estão vendo que a gente está batendo, está chamando, se escondem dentro de casa. E aí isso dificulta o nosso trabalho porque a gente tem que estar voltando. E para piorar a situação, os nossos ACS, nossos supervisores ficam nos cobrando para a gente voltar mais vezes além das 4 que a gente já voltou lá, que está escrito. Só que a gente vê no manual dos ACS e ACM que lá diz que quem deve retornar depois disso são eles que têm que voltarem. Só que eles têm que voltar depois que fechar todos os setores. E eu acredito que eles não estão querendo voltar por causa disso. Porque depois lá no final vai sobrar um monte de coisa para eles fazerem. Só que se a gente está fazendo esse monte de casa agora, por que eles não podem fazer depois? Então, sim, a gente está reivindicando por isso, os 4 retornos que a gente não quer mais fazer depois dos 4, que isso é obrigação dos ACS, eles que devem fazer. E também o salário. Eu ainda não recebi meu primeiro pagamento do meu primeiro setor. Eu recém pedi os 50%, faz uns 6 dias que eu pedi para receber os 50%. Estou aguardando, ainda não sei quando vai chegar esse valor. Quando chegar eu digo para vocês, mas já faz uns 6 dias que eu pedi. Então estou aguardando 50% primeiro, quero ver quanto vai vir. Por causa que eu tinha em mente que eu ia receber bem um setor. Só que eu botei na calculadora, ali parece que eu vou ganhar o quê? Uns R$660. Tipo, o mês inteiro ali trabalhando 660. A gente indo de casa em casa, voltando toda hora, é frio. É chuva, é calor, é noite, porque às vezes a gente tem que sair de noite se arriscando. Então, a gente precisa sim ter muitas melhorias. Tem muita gente aí que só está sofrendo com abuso, com tudo. Então, a gente precisa de um apoio. A gente não tem nenhuma central, na verdade, para reclamar ou pedir uma ajuda, né? Porque os ACS, às vezes a gente está em campo e muitas vezes eles demoram, horas até responderem a gente para uma ajuda. E muitas vezes a gente está vendo que tem uma coisa errada ali e a gente tem que perguntar para eles primeiro, para depois fazer. E mesmo assim, a gente fazendo isso, depois, na hora de avaliar o setor, eles vêm nos perguntar o porquê que a gente fez errado, sendo que nem é uma coisa errada. Às vezes é uma coisa que a gente perguntou mesmo para saber se deveria fazer aquilo ali. E eles deveriam saber que realmente aquilo ali não era para estar ali. Mas eles estão pedindo supervisão várias vezes. Depois que a gente pede para receber, ele pede supervisão. Aí supervisiona o nosso trabalho e ainda a gente tem que voltar para corrigir. Então são várias situações que está gerando desgosto e incômodo. E agora mesmo, para fechar o setor, tu não pode ter nenhuma pendência, nenhuma. Tipo, tu tem que estar 100% ter atendido todas as casas. E lá no manual deles diz que a gente pode sim, 5%, a gente pode fechar o nosso setor sim. Então, tem ACS que não querem fechar no setor. Tem colegas meus que ficaram com 0,73% de dependência e eles não querem fechar o setor. E aí não querem dar um setor novo pra gente também. Então, a gente fica trancado, embargado num setor só. E aí, como é que a gente faz? Não estamos recebendo, porque a gente não pode fechar o setor, e também não podemos pegar um novo para seguir trabalhando. Então, a gente fica naquele loop vicioso, indo nas casas, em horário diferente, toda hora. E assim, esse setor, esse momento que a gente tem que estar voltando é como se a gente ficasse pipocando, porque não é só uma rua, às vezes é uma pessoa numa rua, uma pessoa lá na outra, lá de cima, 2, 3 na outra. Então, é complicado sim, a gente precisa ser valorizado no nosso trabalho, não estão valorizando a gente, e a gente, quando precisa de uma ajuda, de uma solução, leva muito tempo para solucionar. Até agora o IBGE não se pronunciou sobre a greve, vamos ver o que eles vão falar, se eles vão mudar alguma coisa. A taxa dos valores do setor estão muito baixa, muito abaixo do que foi colocado lá no site. Eu mesmo ouvi o meu daria em torno de 1.100
E agora eu fiz uma nova calculadora que foi disponibilizada, 660, metade do valor. Aí, tipo, eu trabalhei por uma coisa e vou receber outra. Não, tá muito errado, tem muita coisa que precisa ser corrigida. E a gente recém tá no primeiro mês. E ainda tem mais 2 meses ainda. Como é que a gente vai fazer por esses 2 meses? E é toda hora eles querendo contratar gente nova e contratando gente que nem fez concurso, não fez a prova, não pagou pra fazer. Então, eu mesma paguei pra fazer. E eu fico pensando, nossa, eu tive que estudar, eu tive que pagar pra entrar. E agora eles estão contratando assim, só tendo o ensino fundamental. Por que não devolve então o valor que nos cobraram? Porque tá injusto isso. Se a gente estudou para isso, os outros também queriam que estudar. Não quero tirar o trabalho de vocês, vocês também estão precisando. Isso foi uma boa coisa para vocês, mas é aquela coisa, gente, vai juntando uma bola de neve de tanta coisa que vai acumulando, chega uma hora que tudo estressa a gente. Então, eu não tive problema com as casas que eu atendi, fui muito bem recebida e tudo, mas eu tô aderindo à greve pelos meus colegas que estão passando trabalho, estão passando sufoco. E fora que eu também tenho algumas casas que as pessoas não querem nos receber, não querem responder. Eu tenho um setor com 5 casas, eu adicionei todas elas, e esse local eu não tô conseguindo contato com nenhum, porque as pessoas se escondem dentro de casa, elas não querem nos receber. O IBGE deixou para anunciar em torno de o quê? 2, 3 dias antes que a gente ia começar o censo, não teve aquela divulgação de tipo, ó, eu vou pagar ali um pouquinho pra rádio da cidade anunciar, uma coisa mais local. Não, eles quiseram botar lá na televisão, uma coisa que nem todo mundo olha. Então ficou muito em cima, muito mal. São 12 anos, já atrasaram 2 anos a mais dos 10. Por que já não se organizaram para anunciar isso todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho? E não dá assim. As pessoas não sabem. E aí fica aquela coisa, as pessoas não sabem o que a gente é, o que a gente tá indo fazer, e aí fica o supervisor nos cobrando. Então nós estamos nos cobrando por uma coisa que não mostraram pro povo, entendeu? Não mostraram que a gente tinha que ir ali, que eles tinham que nos receber. E aí tem agora a tal de uma lei que exige que o morador faça a entrevista com a gente. Mas e aí? Nós, recenseadores, não podemos falar dessa lei. Eles nos proibiram, por quê? Porque certamente eles vão usar depois quando eles tiverem que voltar na casa das pessoas. E aí vão obrigar, entendeu? Poderia ser mais fácil quando eles tivessem já avisado, ó, vamos fazer o censo esse ano. Deixem os licenciadores, falem com os licenciadores. Não precisa nem nos convidar para entrar do portão ali, já conversa com a gente. Telefone, passa o telefone se tu não quer ali no momento, no ato, a gente te liga, a gente vai e faz. Mas tá bem complicado nesse assunto. Outra, eu já vou aproveitar esse vídeo para falar que eu não fiz o primeiro vídeo do licenciamento, lá no treinamento. Lá no comecinho, o treinamento era muito grosso, vamos dizer assim, por causa que eram os ACS ali, com o manual deles, lendo, e eles mesmos se respondendo ali, e a gente só ia no automático marcando ali no tal DMC. Quem é que aprende só no automático? É como ali, ó, bota tal coisa, faz tal coisa. Na primeira semana que nós fomos a campo, os ACS ficavam, tipo assim, amanhã com a gente, e eu tive uma que me acompanhou e ela foi fazendo as coisas ali. Na hora que eu tive que pegar, eu me virei ali, mas eu aprendi na prática, porque fui fazendo. Mas esse tem que ser o treinamento daqui 10 anos, IBGE. No próximo treinamento, se preparem para isso. E façam ali um treinamento, cada um, deem esse manualzinho que vocês deram para os ACS, deem uma planilhinha parecida para cada CS fazer sozinho ali no papel. Se precisar de ajuda, chama. Vocês precisam preparar muito bem os ACS. No treinamento tinha uns ACS que tu chamava e tá, não sei, peraí, tipo, cara, vocês não treinaram nem os ACS direito. Tinha ACS que não sabia falar. E aí vocês, não sei se vocês obrigaram todos eles falarem lá na frente pra gente, que eles chegaram lá na frente e tinha uns que ficavam assim, cara, tu não ouve, te dá uma agonia, tu já fica naquela, mas eu não tô entendendo o que ele tá fazendo, o que ele tá tentando passar pra gente. Tinha uns que não falavam muito baixinho, com vergonha. Essa coisa de vergonha, falar em público, para um público, apresentar um trabalho, já vem de tempo de colégio. Tem gente que não tem essa aptidão para falar, tem vergonha, e aí vocês estão obrigando a pessoa a apresentar ali na frente. Selecione os ACS que têm mais desenvoltura para falar, para conversar, para explicar.
E assim, não, o outro que não tem essa vontade, não é nem vontade, é mais uma timidez interna, que não tem isso, deixa ele para fazer outras situações, treina ele mais para fazer os atendimentos a nós que estamos sentadinhos ali olhando. Quem sabe se ele indo de lugar em lugar, falando com cada pessoa, ele consiga se expressar, consiga falar. Então separem essas pessoas, as que sabem falar e apresentar na frente e aquelas que são mais tímidas para aprender o conteúdo e saber passar para nós. Tem que ter essa diferença. O pagamento também de vocês foi prometido que a gente ia receber assim que terminasse o treinamento, na sexta-feira. Veio vir depois de uma semana. Para que isso? A gente já ficou já com aquele tempo ali, a gente já ficou ali dependendo, esperando e não dava uma resposta. Esse é o problema, vocês não passam uma resposta pra gente. Porque se passasse uma resposta, ó, tal dia vai sair, ó, não tá sendo pago por tal e tal motivo, vocês deixaram para avisar a gente depois que já foi em mídia, que a gente não tava recebendo, que todo mundo tava já esperando aquele dinheiro. Por que vocês esperam acontecer o problema para depois resolver? Aí depois foi jogado uma notícia ali lá no site de vocês, que vocês estavam com problema para pagar, porque era muita gente e tal. Por que já não avisou antes? Ó, vamos ter um probleminha para pagar o pessoal. Porque a gente já fica avisado. A gente, nós pessoas, a gente sabe lidar com as coisas quando a gente já sabe o que está acontecendo. Agora, quando vocês deixam para avisar depois, o problema já se alastrou. Então, é assim mesmo o salário. Agora, depois que começaram todo mundo a receber, a pedir o pagamento do seu primeiro setor, e começou a se divulgar que vocês não estavam pagando, é que foi mandada uma notícia, ó, não, tem que passar 5 dias por uma vistoria, depois mais 5 pelo outro supervisor, por não sei o que, aí total de 10 dias. Tá, mas por que vocês deixaram para avisar que o pagamento só saía depois de 10 dias? Ou 20, como alguns estão demorando por causa do setor da correção. Tem que ter isso mais claro. Se preparem para o próximo censo, para isso tudo que está acontecendo agora, essa greve, essa coisa toda, não acontecer de novo. Vocês precisam de alguém dentro para planejar essas coisas, os possíveis erros. Pessoas que já passaram por isso, que sabem que a gente precisa do dinheiro. Tem gente aí que está trabalhando por hobby, até porque já tem trabalho, já trabalha coisa e tá tudo bem. Mas tem gente que depende disso. Tem gente que tem que se disponibilizou para se mover da sua casa para um lugar muito longe, contando com aquele salário bom. Por causa que tinha mídia que era o recenseador, era o que recebia mais. E agora a gente tá aqui a ver navios, um mês, sem receber. A gente tem que estar tirando do bolso para se locomover, para pegar uma condução, para se alimentar na rua, porque vocês estão cobrando da gente produtividade. E a nossa produtividade só vai render se a gente ficar o dia inteiro na rua. Porque a gente tem que pegar o horário todo do pessoal, das 8 às 7 da noite, o horário que o pessoal está em casa antes de trabalhar, o horário que o pessoal está em casa para almoçar e o horário que o pessoal está chegando no trabalho. Mas e aí? Como é que a gente come na rua? A gente está gastando muito. A gente está se gastando muito para esse trabalho. E é realmente porque a gente precisa. Muita gente precisa desse trabalho. E a gente pagou para isso. Alguns não pagaram, mas os que pagaram, realmente eles queriam fazer esse trabalho, tá? Então, o que eu queria falar era isso. Eu vou deixar agora passando um pouquinho do vídeo que a gente tava lá na greve e vou postar por aqui as fotos também que a gente tirou, tá bom? Eu espero que isso seja uma coisa para você melhorar e para vir uma positividade e que se preparem para o próximo censo. Obrigada, gente. Peço que se inscrevam no canal, deem uma curtida e compartilhem se for possível. Me deem a força aí no canal, tá?